Olha aqui nesse vídeo rapidinho o que é uma fibrilação ventricular. Então a fibrilação ventricular significa que o coração ele não está batendo mais em sincronismo. Na verdade, na fibrilação ventricular ele nem bate, ele apenas tremula. Tá? Então você tem vários focos ectópicos ventriculares que vão produzindo sinais rápidos e anormais e o coração apenas tremula, ele é incapaz de uma contração efetiva. Portanto, toda fibrilação ventricular significa uma PCR. Toda fibrilação ventricular significa uma PCR, tá ok? Você tem aqui no YouTube, a gente está mostrando a transição do vídeo aqui, né? Você tem aqui a apresentação de um eletrocardiograma normal e de um eletrocardiograma com fibrilação ventricular que não foi corrigida, e o final da fibrilação ela começa um pouco mais grosseira, né, estabalhonada mesmo, batendo bem grosseiramente, cheia de energia, cheia de ATP, adenosina trifosfato, mas conforme vai acabando o oxigênio, vai acabando o ATP, o que era uma FV grosseira passa a se transformar numa FV fina, até que finalmente chega num estado de assistolia. E nesse momento é importantíssimo que nós consigamos diferenciar o que é uma assistolia de fato do que é uma fibrilação ventricular fina, uma FV fina, aquela que apresenta menos de 3 milímetros de amplitude, ou seja, uma FV fininha, né? Não é uma FV linda, é uma FV fininha. Essas a gente precisa diferenciar através de algumas condutas. Ritmos no traçado eletrocardiográfico. O paciente só vai parar obrigatoriamente em 4 tipos de ritmo. Só 4, beleza? 4 tipos de ritmo cardíaco. O primeiro deles, taquicardia ventricular sem pulso. Segundo, fibrilação ventricular. Esses são 2 ritmos chocáveis. Os outros 2 ritmos que são não chocáveis, atividade elétrica sem pulso. E o último, a sistolia, beleza? Então o que a gente consegue interpretar dessa informação? E observa que no AESP, atividade elétrica sem pulso, a gente colocou um ritmo sinusal normal, lindão ali, porque esse é um dos tipos de atividade elétrica presente no paciente que está em AESP também. Repara 2 coisas aqui. A gente tem ritmos que têm nome e sobrenome, né? Então, taquicardia ventricular sem pulso, atividade elétrica sem pulso. Isso significa que existe uma taquicardia ventricular com pulso, né? Existe isso daí. E existe uma atividade elétrica preservada com pulso, não é verdade? Se você tem taquicardia ventricular sem pulso, você tem com pulso. E o ritmo no monitor é o mesmo. O ritmo no monitor é o mesmo. Então a gente não trata monitor, a gente trata o paciente. Não responde? Checa pulso. Não menos do que 5, não mais do que 10 segundos. Checa pulso e ventilação ao mesmo tempo. Pulso central no paciente adulto, carotídeo, paciente infantil. Você pode optar pelo pulso carotídeo femoral. Paciente bebezinho, você pode optar pelo pulso braquial. Tá? Mas a gente está falando aqui de adultos, beleza? Então, pulso central, não menos do que 5, não mais do que 10 segundos, checa pulso e ventilação ao mesmo tempo. Para te ajudar, você pode colocar a mão sobre o abdômen do paciente, ver se ele está respirando, ver se tem expansão torácica, enfim. E aí você vai ver que ele realmente está em PCR. Não tem pulso, não respira, não responde, está em PCR. Qual é o ritmo no monitor? Pode ser qualquer um dos 4 que a gente mencionou. Taquicardia ventricular sem pulso, fibrilação ventricular, atividade elétrica sem pulso e a sistolia. Os 2 primeiros são passíveis de desfibrilação o mais rápido possível. Os 2 últimos não precisam de desfibrilação. Só em Hollywood que as pessoas desfibrilam a sistolia. Tá? O desfibrilador ele faz o coração parar, ele não faz o coração pegar no tranco. Beleza? Você está fazendo uma desfibrilação, você não está fazendo uma chupeta no carro. É diferente, tá? Então você não está fazendo o coração pegar no tranco, que a desfibrilação significa fazer o coração parar. Tá num ritmo caótico, vai parar. Quem faz o coração voltar a bater? Eu, com a minha RCP.
Então a gente faz a desfibrilação, o coração parou, reinicia a compressão imediatamente, seja com o desfibrilador externo automático ou o médico através do desfibrilador manual, enfim, qual seja o recurso que você está utilizando. Desfibrilou o paciente, volta a fazer RCP imediatamente, porque o desfibrilador faz o coração parar, beleza? Olha lá que engraçado esse outro vídeo aqui pra gente, ó. Então, você tem lá um ritmo inicial com supradesnivelamento do segmento ST, algumas extrasístoles ventriculares polimórficas que vão se transformando em um grande ritmo de taquicardia ventricular. E nesse momento o paciente está com pulso ou sem pulso? Não sei, tem que checar o pulso, porque o monitor do paciente é o mesmo de um paciente vivo e de um paciente morto. Nesse caso, nada foi feito para ele, ele começa a evoluir para uma fibrilação ventricular grosseira, maior de 5 milímetros de amplitude, bem grosseira essa FV desse paciente. Tem bastante energia nesse coração. O coração não é perfundido, assim como todos os outros órgãos também não. Começa a evoluir para uma FV fina e até que ele chega ao ponto de ser um pouco difícil de você identificar se é uma FV ou se é uma sistolia. Depois fica mais fácil de identificar, ele tem uma sistolia, uma linha reta completa no monitor cardíaco, beleza? E o que aconteceu com esse paciente então? Provavelmente, a gente está avaliando aqui a derivação 2, né? Para você que está vendo no YouTube, você pode acompanhar o vídeo todinho. Então, você está vendo essa imagem, é uma derivação 2, né? Lead 2 ali que você está vendo. Heart rate, então a frequência cardíaca de 69 batimentos por minuto, com algumas extrasístoles ventriculares que vão se aglomerando até se transformar numa taquicardia ventricular, que não é corrigida e evolui para uma fibrilação ventricular, onde com certeza o paciente está em PCR, não foi desfibrilado e aí ele evoluiu para uma assistolia. Esse seria o fluxo natural do paciente. Lembrando então, nos ritmos chocáveis, taquicardia ventricular sem pulso e fibrilação ventricular, a desfibrilação é prioritária, ou seja, assim que possível, desfibrila esse coraçãozinho.